Tudo bem, você? Calma. Você me conhece. Vem cá, você está gostoso da vida com essa barba? Bom, eu declaro aberta... Estamos ao vivo. Emanuel, fecha os microfones, por favor. Só deixa já aberto do professor Boaventura, do professor José Geraldo, para não haver problema na hora deles se manifestarem, tá? Ok, doutora. Pô, toque triplo. Bom, eu declaro aberta, então, a nossa sessão híbrida, né? Aliás, é a terceira sessão híbrida que nós realizamos aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje é uma sessão super especial, né? Não é uma sessão ordinária, né? Mas eu, de qualquer forma, vou constituir a mesa diretora dos trabalhos. Eu só peço que vocês me ajudem fazendo um pouquinho de silêncio, porque tem a transmissão, eu tenho que ficar... são os problemas das sessões híbridas, né? Nós temos que ficar atentos ao que está sendo, né, transmitido aqui pelo sistema de videoconferência e também ao que as pessoas que compareceram, que estão aqui presentes na nossa sessão plenária. Então, eu vou constituir... Lá no convite eu entro. Eu acho que eu tenho algum microfone aberto, Emanuel. Zé Geraldo, você está com o microfone... Professor Zé Geraldo, você está com o microfone... Tá, fechou. Bom, vamos lá. Então, eu vou constituir a nossa mesa. Não é uma mesa diretora dos trabalhos, é uma mesa de honra, parte diretora dos trabalhos, parte de honra. Então, nós estamos com a nossa secretária-geral, Adriana Brasil Guimarães, o nosso secretário de sempre, Antônio Laerte, que hoje não precisa nem mexer no cabelo, porque ele está aqui ao vivo e a cores, e eu chamo, então, quem acompanha as nossas sessões sabe por que eu estou dizendo isso. Né? Antes de anunciar presenças, então eu peço a Maria Adélia Campelo, que venha para a mesa, nossa presidente, nossa conselheira nata, uma salva de palmas para a Maria Adélia. Primeira presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, eu sou a segunda, mas só eu consegui a reeleição. E doutor Luciano Bandeira, que é o nosso presidente da seccional. E que hoje cumpre uma dupla função. Quer dizer, na verdade, você não cumpre dupla função. Hoje você não está como presidente da seccional, hoje você é o nosso homenageado. Bom, vamos lá. Eu gostaria de ter realizado essa sessão com... Enfim, continuamos reféns, né, da Covid, das suas variantes, então nós tentamos fazer alguma coisa que não nos colocasse em uma situação de risco. Então, limitamos o número de pessoas que estão aqui presentes, né, não teve outra alternativa, tomamos todas as providências, seguimos todas as orientações sanitárias. Não sei se é suficiente, eu só posso dizer para vocês que eu estou testada. Ontem eu fiz o teste, deu negativo. Então, é chato por conta disso, né? Porque eu gostaria de estar abraçando, né, todos os nossos associados, todas as nossas associadas, aqueles que nos acompanham através do sistema de videoconferência. Eu agradeço muitíssimo. Aliás, fazendo parte da mesa de honra, César Brito. Cezinha, vai ter furo, né? Porque eu tenho que ficar de olho no padre e outro na missa. Então, o doutor César Brito, que é conselheiro nato do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso eterno presidente César Brito, que sempre faz as saudações igualitárias, eu copio ele sempre em todos os eventos, faz parte também da mesa de honra. Tem quem mais eu posso colocar na mesa de honra virtual? Nós temos também... Bom, nós temos o nosso sócio, que vai ingressar como sócio benemérito,
nosso professor Boaventura Souza Santos, nosso sócio benemérito, professor José Geraldo. Professor José Geraldo, sinta-se aqui participando da mesa de honra. Bernardo Cabral não pôde, porque Bernardo, para poder participar por videoconferência, ele tem que se deslocar da casa até o escritório, mas mandou um abraço, um beijo para todos vocês. Quem não sabe, esse ano nós comemoramos os 90 anos de Bernardo Cabral. Ele merece uma salva de palmas, né? Porque são 90 anos contribuindo para o aprimoramento da nossa democracia. Eu estou vendo alguns diretores, né, ex-diretores, conselheiros. Eu estou vendo aqui, começando da direita para a esquerda, Fábio Nogueira, Ana Basílio, vice-presidente da seccional do Rio de Janeiro, Mônica Alexandre Santos, secretária adjunta da seccional. Estou vendo... vou anunciar só os diretores, porque senão eu vou passar a solenidade toda anunciando alguns aqui que me mandaram, né, que mandaram por escrito para que eu realmente anunciasse a presença. Então, eu estou com o Carlos Afonso Leone Neto, que veio representando o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o doutor Carlos Caiado. Obrigada, obrigada, obrigada. Uma salva de palmas. A amiga querida, dileta, Andréia Pereira, presidente da subseção de São Gonçalo. Andréia, querida, obrigada. Cristina Gaula está aqui presente? Não, está... desculpa, Francisco. Representando a nossa queridíssima diretora, né, da Emerge, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Cristina Tereza Gaula. Nós estamos aqui com Francisco... Budal, né? Budal, diretor da comunicação da Emerge. Aliás, muito agradecida pela homenagem que recebi. Fiquei muito honrada, uma honra também recebê-lo aqui, e sempre, Cristina, portas abertas sempre. Bom, dito isso, nós vamos iniciar, sem grandes cerimoniais, mas nós vamos iniciar, né, introduzindo no nosso quadro de sócios beneméritos, né, esse que é um ícone, né, da sociologia jurídica do Brasil e do mundo, né? Não é só de Portugal, né? Então, já esteve participando, contribuindo, né, com o Instituto dos Advogados Brasileiros, através do projeto Saindo do Prelo, que é conduzido por Márcia Diniz. Aliás, nós fizemos o convite ao vivo e a cores, né, exatamente no lançamento de 3 livros, né, do professor Boaventura Souza Santos. Nós anunciamos que íamos convidá-lo para ser sócio benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje nós temos só 3 sócios beneméritos, né? Agora, com Boaventura, nós temos o professor José Geraldo Souza Júnior. Quem não conhece, todos conhecem José Geraldo, também nosso reitor da Universidade de Brasília, também uma figura respeitadíssima no mundo jurídico, e principalmente pela construção do direito achado na rua, né? José Geraldo também tem participado de vários webinários conosco. Obrigada, José Geraldo, professor José Geraldo, por estar aqui conosco hoje. Bom, e Bernardo Cabral, que eu já justifiquei a ausência. Então, para fazer a saudação e ao nosso novo sócio benemérito, professor Boaventura Souza Santos, a sua proponente, a diretora da nossa casa, da Casa de Montezuma, diretora da biblioteca, e que tem muito bem conduzido aí o projeto Saindo do Prelo, que são lançamentos de livros no Instituto, livros de nossos sócios, sócias, e às vezes até de não sócios, né? Então, tem sido assim realmente muito elogiado, né? Um projeto que deu certo, é um projeto que deu certo. Então, Márcia Diniz, que vai fazer a saudação, e em seguida, né, eu vou chamar alguns convidados, porque querem também prestar a sua homenagem, ao nosso sócio benemérito, também José Geraldo Souza Júnior, e depois nós vamos para a segunda etapa,
que é a homenagem a Luciano Bandeira, mas isso aí, aguardem. Não. Benemérito, não. Não há compromisso, porque, como sócio benemérito, não há necessidade de prestar o compromisso. Então, Márcia, com a palavra. Bom, senhora presidente, peço, em primeiro lugar, licença, vou tirar a máscara, eu acho que estou bastante longe das... Você está vacinada? 3 doses, 2 Covids. Testada? Então, pode Vacinada, tirar a máscara. Estou emocionada, nossa, com a volta ao plenário. Que alegria. Senhora presidente Rita Cortez, caríssimo amigo Luciano Bandeira, na pessoa do qual cumprimento todos os advogados e advogadas presentes nesse evento, que é uma importantíssima sessão do IAB, uma sessão híbrida, e que acho que estamos todos muito, muito emocionados e felizes, porque eu, particularmente, acho que a maioria dos que estão aqui não viemos a este plenário há quase 2 anos. Infelizmente, a Covid foi assim, extremamente grave aqui no Brasil, todos nós sabemos, e continuamos, então, ainda com situações de restrições, especialmente no Rio de Janeiro, mas não vou me delongar falando sobre isso, porque já é um assunto que todos sabemos e realmente estamos todos muito, muito emocionados com os abraços que demos hoje uns nos outros e por ver todos vocês pessoalmente. E também na tela, os meus queridos amigos e demais participantes aqui desse evento, que eu cumprimento a todos na pessoa do meu queridíssimo amigo empossando de hoje, Boaventura de Souza Santos, professor Boaventura de Souza Santos. Pena que só esteja te vendo na tela, é uma emoção imensa fazer a sua saudação. E eu sei que em breve nós estaremos juntos, ou aí em Portugal, ou em junho, se tudo correr bem aqui no Brasil. Então, eu cumprimento a todos os demais convidados e convidadas na pessoa do nosso queridíssimo empossando de hoje, professor Boaventura. Eu realmente não poderia estar mais feliz e honrada nesse dia, porque, além de empossar o magnífico professor Boaventura de Souza Santos, mestre de todos nós, o IAB homenageia o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, que hoje será agraciado com a medalha Luiz Gama. Luciano representa a nossa classe, com garra, coragem e é intransigente na defesa do Estado Democrático de Direito e na luta por justiça social, que foi exatamente a bandeira erguida pelo abolicionista e grande defensor da liberdade dos negros no Brasil, até hoje, infelizmente até hoje, vitimados por uma política racista, seletiva e exterminadora. Como bem denunciou a nossa já saudosa Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. É um orgulho imenso hoje agraciar Luciano Bandeira, como será agraciado com a medalha Luiz Gama, uma medalha importantíssima, especialmente no momento em que o combate ao racismo, a essa estrutura racista que nós vivenciamos, é tão fundamental e tão importante. Não é à toa que essa importante homenagem acontece na mesma sessão solene em que toma posse como membro benemérito o professor Boaventura de Souza Santos, professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin, Madison, e Global Leader Scholar da Universidade de Warwick. Professor Boaventura é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente de Justiça e, portanto, uma grande inspiração, tanto na academia, tanto no meio acadêmico, como por sua atuação política e participação nas lutas sociais. Mais do que títulos acadêmicos, que são muitos e de suma importância,
Boaventura é reconhecido como um dos mais completos intelectuais do mundo e, graças ao seu engajamento político, seus estudos e pesquisas promovem efetivas mudanças são tão necessárias e revolucionárias. Boaventura nos inspira e nos fortalece em sua luta por uma sociedade menos injusta, missão que se tornou ainda mais difícil nos tempos sombrios em que vivemos. Nesses últimos 2 pandêmicos anos, testemunhamos no Brasil a pior política social de todos os tempos e total descaso com a dignidade da pessoa humana e com a própria vida. O avanço desenfreado de uma política neoliberal avassaladora, representada muito mais pelo bolsonarismo, que a sustenta, do que pela lamentável figura do presidente Bolsonaro, que, nas palavras do nosso Boaventura, é um acidente infeliz de uma transição democrática incompleta. Essas palavras dele foram ditas num recente artigo divulgado pela Carta Capital, pela revista Carta Capital, e nesse artigo Nosso Empossando desvenda o enigma de um país que há pouquíssimo tempo estava entre as maiores potências emergentes no mundo e hoje retrocedeu até no problema da fome, que voltou a nos assombrar. Boaventura fala que o bolsonarismo é um movimento de base impulsionado por forças de extrema-direita nacionais e internacionais que exploram uma deficiência grave no pensamento político brasileiro no período pós-1988. Estamos submetidos a um governo que despreza a saúde, a cultura, a educação e a vida, dos pobres e pretos em especial. Essa política opressora, preconceituosa e racista é escancarada pelo presidente Bolsonaro em todas as suas tenebrosas manifestações. E o risco deste descalabro continuar é imenso, motivo pelo qual não podemos esmorecer. Aliás, foi num contexto até pior do que o que vivemos hoje que o nosso professor Boaventura de Souza Santos veio, acredito que pela primeira vez, ao Brasil fazer a sua pesquisa que gerou o livro O Direito dos Oprimidos. Boaventura chegou aqui em 1970, no pior período, no pior contexto da pior ditadura militar, que foi exatamente a ditadura representada pelo Emílio Garrastazu Médici, o pior dos nossos ditadores, né, com tantos torturados, desaparecidos, enfim, as histórias que todos nós conhecemos. O Boaventura, com a coragem que lhe é peculiar, com a ideologia que sempre sustentou, morou mais de 2 anos, se não me engano, 1 ou 2 anos, dentro da favela do Jacarezinho, favela essa que recentemente sofreu uma outra violenta invasão da polícia, com casos que estão sendo, inclusive, apurados pela eficiente Comissão de Direitos Humanos do nosso caríssimo Luciano Bandeira. Algumas vítimas estiveram lá ontem e foram muito bem tratadas e encaminhadas, vítimas dessa mais essa violenta ação policial contra pobres e pretos e favelados. Bom, esse estudo é muito interessante, porque ele, embora tenha sido feito em 70, 72 aqui no Brasil, ele foi publicado em 74, foi a dissertação de defesa dele na Universidade de Yale, e foi publicado com outro título, foi publicado com o título Law Against Law, Legal Reason in Passárgada Law. Na verdade, todo mundo conhece como direito de Passárgada, porque naquele contexto da ditadura militar não se poderia falar os nomes das pessoas que foram entrevistadas e que colaboraram com a pesquisa do professor, até para preservá-las contra as perseguições da ditadura. Eram líderes comunitários e outros líderes que estavam sendo veementemente perseguidos pela ditadura. Então, foi publicado em homenagem ao grande poeta Manuel Bandeira como O Direito de Passárgada, que, na verdade, esse estudo nasceu do interesse do professor em revelar o funcionamento do sistema jurídico
como um todo numa sociedade de classes. Boaventura revela, nesta obra, a existência de um direito dos oprimidos, de um direito dos oprimidos e de um direito dos opressores. O direito de Passárgada é uma estratégia de resistência contra a opressão classista. Há mais de 50 anos, desde a sua primeira experiência no Brasil, este Portuga, radicalizado no Jacarezinho e cidadão do mundo, nunca nos deixou. Aqui lecionou o mestrado da PUC, em 73, coordenou atividades, fóruns de debate, o primeiro Fórum Social de Porto Alegre foi elaborado, coordenado pelo professor Boaventura, e vários outros fóruns e obras revolucionárias, e aqui eu cito, entre elas, a coleção O Direito Achado na Rua, do nosso queridíssimo sócio benemérito e companheiro da Comissão de Criminologia, a qual vai se juntar a partir de amanhã nosso professor Boaventura, que é o membro também benemérito José Geraldo de Souza Júnior. Eu não vou aqui falar, porque seria uma lista imensa e eu não falaria, não contemplaria todos, mas o professor Boaventura ele é um brasileiro que tem mais... Desculpa, ele é português que tem mais amigos brasileiros do que todos nós aqui. Pensem num nome, pensem num poeta, pensem em Caetano Veloso, pensem num grande jurista, pensem num cineasta, Silvio Tendler, pensem nos melhores nomes da intelectualidade, das artes, o que tem de melhor no país. Todos são amigos queridos de Boaventura. A quantidade de pessoas que me pediram para te mandar um abraço hoje é infinita. Flora Strozenberg, sua amiga, Pedrinho, Juarez Tavares, Cirino, enfim, uma infinidade de pessoas que são seus amigos e amigos fechados de muitos anos, uma coisa assim, absolutamente avassaladora. Como professor, o senhor é querido e admirado aqui no Brasil. Mas eu sei que esse não é um fenômeno nacional. Não. Nos anos 80, depois da Revolução dos Cravos, Boaventura aceitou o convite da recém-criada República de Cabo Verde e fez um primoroso estudo sobre os tribunais populares de Cabo Verde, chamados tribunais... logo após a independência do país. Ele deixou claro que a sua posição como autor e pesquisador, ao rechaçar a neutralidade para ajudar na democratização do saber jurídico em Cabo Verde, alertando sobre os riscos que circundavam os tribunais de zona. Recentemente, e esse projeto é muito importante, ele criou e dirigiu o projeto de investigação Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo. Alice é um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, o ERC, que é um dos mais disputados e prestigiados financiamentos internacionais para investigação científica de excelência em espaço europeu. Esse projeto, que deu origem ao programa de investigação Alice, Epistemologia do Sul, reúne o trabalho de diversos investigadores e ativistas de diferentes gerações, com o objetivo de valorizar os conhecimentos nascidos nas lutas sociais. O compromisso político de Boaventura está presente em toda a sua trajetória acadêmica e evidencia-se no desenvolvimento dos seus conceitos teóricos. Sua teoria é o reflexo de sua luta democrática. No dizer do próprio Boaventura, no prefácio geral da coleção Sociologia Crítica do Direito, que nós lançamos recentemente, abre aspas, não foram as novidades ou as modas teóricas que me orientaram nesse percurso. Foram, antes de tudo, as lutas e causas sociais em que fui me envolvendo e as diferentes regiões do mundo a que meu trabalho me levou.
A posse de Boaventura, hoje, e a homenagem a Luciano refletem e resumem as gestões corajosas e engajadas da presidente Rita Cortez. Sob a batuta de Rita, a Casa do Advogado Negro Francisco G. Acaiaba, de Montezuma, não esmoreceu em nenhum momento nesses últimos e difíceis anos de arbítrio e constantes violações de direitos fundamentais e do Estado democrático de direito. E o título de sócio benemérito hoje, concedido a Boaventura de Sousa Santos, é uma coroação da gestão corajosa e revolucionária de Rita Cortez. Boaventura é, sem dúvida, uma das maiores inspirações daqueles que se importam com a miséria e a imensa injustiça social impostas aos oprimidos. Eugênio Raul Zaffaroni, possivelmente o maior criminólogo da América Latina, talvez do mundo também, dedica ao mestre Boaventura a sua mais recente obra, que também lançamos pelo Saindo do Prelo aqui no IAB, que é Colonização Punitiva e Totalitarismo Financeiro, a criminologia do ser aqui. Esse livro é totalmente dedicado ao querido professor Boaventura de Sousa Santos. Boaventura é homenageado, querido, prestigiado por intelectuais do mundo inteiro. Vou falar aqui de mais uma brasileira que merece ser citada, Marilena Chauí. Ela é precisa quando ela fala que o trabalho do Boaventura de Sousa Santos busca recriar uma teoria crítica cujo sentido se encontra na prática da emancipação, de maneira que nela não é possível separar teoria e prática. Seu pensamento é uma ação, e suas ações são pensamentos concretizados nas práticas dos sujeitos sociais, políticos e históricos. De fato, o pensamento do nosso muito bem-vindo sócio benemérito é o resultado de suas ações em defesa da democracia e da justiça social. E sua obra é incisiva ao demonstrar a necessidade de participarmos ativamente desta luta. Até mesmo a produção artística do poeta e compositor Boaventura é arte engajada e reafirma a importância de se colocar no lugar do outro, como nos versos do seu poema Rato Global. Abre aspas. Estás perdido, e teu indicador e o teu polegar vivem há décadas, lado a lado. Não se conhecem, nunca se falaram. Apresenta-os, porra. Assim apresento o terceiro sócio benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, que, recebendo mais uma vez, o Instituto ergue sua bandeira em prol da luta por um direito de vanguarda, revolucionário e urgente. Viva Boaventura de Sousa Santos! Obrigada, Márcia. Eu quero só anunciar a presença de uma pessoa que é notável, uma amiga, a ministra Adelaide Arantes, ministra do nosso Tribunal Superior do Trabalho, nossa sócia honorária, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Adelaide, obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Em seguida, eu recebi, não foi um pedido, quase foi uma apelação, né, que eu dei provimento, né, do Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai. Né? Cacai está em Espanha e ele disse assim: eu não posso deixar de fazer uma saudação. Aliás, ele está ingressando no Instituto dos Advogados Brasileiros, já apresentou seu requerimento, já está sendo processado. Então, o Cacai pediu para fazer uma breve saudação. Cacai, a palavra é sua. 4 horas de fuso, deu tudo certo. Vamos lá. Bem, minha querida Rita, que alegria enorme estar aqui. Eu realmente fiquei muito feliz quando nós conversamos
e ainda mais tranquilo ao saber que a Márcia ia fazer a saudação, que, na verdade, com a profundidade que ela fez, foi muito emocionante, Márcia, ouvir você. E a Rita falou comigo assim, Cacai, fale rápido. Eu falei, não tenha dúvida nenhuma, só quero deixar aqui, na verdade, um agradecimento enorme ao meu querido amigo Boaventura. Eu conheci o Boaventura em 86 e basta contar rapidamente como eu conheci. Eu fui pela ONU, pela Acnur, fazer uma visita a Coimbra e ele chegou, foi me pegar no hotel e disse, olha, eu tenho apenas 1 hora para falar com o senhor e tal, aquele formalismo tradicional dos portugueses. E eu falei, claro, se quiser, podemos ficar até aqui no hall do hotel. Ele disse, não, vamos a um restaurante. Aí eu vi o tanto que ele era querido ali, as pessoas todas fazendo todas as mesuras devidas. E sei que 4 horas da manhã estávamos os dois, depois de beber várias garrafas de vinho, falando sobre o Brasil. Eu perguntei se eu não tinha um compromisso, daí 1 hora. Ele disse, não, eu sempre falo isso para, se eu precisar, sair logo e tal. Mas quando encontro um gajo gira como o senhor... Ou seja, ficamos amigos a partir daí. E eu sou um admirador enorme e fico muito feliz de vê-lo ser hoje colocado como um membro benemérito, sabendo, inclusive, que o Zé Geraldo já é, porque eu conheci o Boaventura também através do Direito Achado na Rua do Zé Geraldo. Eu queria fazer só uma observação rápida. O Boaventura talvez seja a pessoa mais importante hoje, já há algum tempo, evidentemente, há muito tempo, pelo que escreve, pelo que participa, mas na história recente que nós estamos fazendo do enfrentamento ao fascismo no Brasil. Na história recente em que todos nós nos posicionamos com cada um da sua forma, eu acho que o não brasileiro, mas é um brasileiro de coração, como a Márcia bem disse, mais importante para nós é o Boaventura. Ele é incansável, absolutamente incansável, não só brilhante, mas incansável. Ele escreve sobre todas as questões que interessam para a humanidade e, especialmente, ele escreve sobre o Brasil. Eu quero, antes de mais nada, Boaventura, ao declarar aqui o meu amor e meu carinho por você, eu fiquei muito triste agora, porque eu convidei o meu escritório, nós somos 6 advogados, para, em janeiro, fazer uma visita ao Boaventura lá na aldeia dele. E, infelizmente, na última hora, em dezembro, não deu certo por causa do recrudescimento da Covid, mas é como se nós tivéssemos ido, porque eu queria levar o pessoal do meu escritório para estar com ele. Você hoje, Boaventura, é a voz que leva o nosso grito com muita autoridade para o mundo inteiro. Eu fico muito impressionado como você consegue participar, não é só das questões brasileiras, mas especialmente das questões brasileiras. Eu leio tudo que você escreve, leio o que você escreve sobre tudo que interessa no mundo. Mas eu me permito, nessa hora, ser um pouco, Rita e Márcia, especialmente, ser um pouco egoísta e pensar sobre o prisma do brasileiro que sofre desse fascismo que, infelizmente, está tendo a possibilidade, se nós não nos posicionarmos, de voltar a manter uma figura forte no Brasil. Veja bem, não é só o Bolsonaro, é o Moro. Nós temos que enfrentar esse cidadão que, na realidade, foi quem propiciou a eleição do Bolsonaro. E a Márcia disse uma coisa que, para mim, é a mais importante. Eu fui convidado pelo presidente Lula, eu estava em Portugal à época, no final do ano, aí na Sciences Po, em Paris, quando ele foi receber um título, e o Lula fez um discurso lindo, contando que, em 2012, a maior alegria dele como presidente foi o Brasil ter saído do mapa da fome. E agora nós voltamos do mapa da fome. Quem é que dá voz às nossas ansiedades, às nossas angústias? É o Boaventura fora do Brasil e para o mundo inteiro. Então, Boaventura, eu tenho uma alegria enorme de poder dizer que sou seu amigo. Eu lancei um livro agora, Muito Além do Direito, e digo para as pessoas que o livro pode não ser interessante, mas o livro tem um prefácio do Boaventura. O prefácio do Boaventura merece ser lido, porque tudo que o Boaventura fala sobre o Brasil, ele fala com a autoridade de quem... Veja só a história dele. A Márcia falou bem, a Márcia já cumpriu esse papel de mostrar
academicamente e filosoficamente quem é o Boaventura. Eu cumpro um papel aqui amoroso, se me permito dizer. O Boaventura é essa figura que, além de tudo, eu depois descobri, felizmente, um grande poeta. Eu tenho uma alegria enorme de compartilhar com ele, inclusive, a poesia. Então, sendo breve, Rita, e cumprindo a ordem da nossa presidente, eu quero aqui dizer da alegria, do prazer. Você é um homem do prazer, você é um homem da luta, você é um homem do embate, você é um homem do debate, você é um gênio, mas você também é um homem do prazer. Você é um homem que, como ninguém, sabe escrever sobre o amor, sobre o gozo, sobre os sonhos, sobre as nossas necessidades além do dia a dia, seja da sociologia, seja do direito. Então, eu quero parabenizar a IAB por estar dando esse título hoje para você. Acho que isso é uma coisa que engrandece o Brasil e nada mais merecido. Sempre que nós pudermos abraçar você, nós estaremos nada mais fazendo do que dando de volta aquilo que você sempre fez para nós brasileiros, que é nos abraçar, nos dar esperança e nos dar aconchego. Um beijo grande, meu querido. Obrigada. Eu ia apresentar como o irreverente Cacai. Não precisava, né? Porque o início do já mostrou um traço de personalidade marcante, né, do Antônio Carlos. Bom, em seguida, eu queria agradecer a presença dos nossos diretores. Eu não sei se eu nomino, porque eu tenho medo assim, de estender muito a nossa sessão, mas eu vou tentar falar assim rapidamente, porque Kátia, que eu estou vendo ali na ponta, Arnon, diretor financeiro, não posso deixar de citar nunca, eu tentei sempre fazer uma citação, menção da sua presença, Sidney Sanches e Carlos Eduardo Machado, nossos dois vice-presidentes, esses merecem uma salva de palmas. Só vocês dois, porque são os vices. Né? Leila Pose, que é nossa diretora cultural, Bernardo, que é nosso diretor de apoio de tecnologia, Folena, que é o nosso coordenador das representações estaduais, acho que de diretores, membros do Conselho Superior, presidente de comissão. Vem, Ricardo. Ricardo já me olhou ali de cara feia. Vamos lá. Nosso presidente da Caixa de Assistência do Rio de Janeiro, bem. Ricardo, vem fazer parte aqui da mesa de honra. Não, já falei. Presidente de subseções. Que eu já falei. Sim. Bom, presidente de subseções também, eu agradeço a presença de todos vocês. Bom, eu acho que falei... Se eu falar dos presidentes então, de comissões, aí que eu não termino a sessão hoje. Mas eu vou passar em seguida, agora, a palavra para o nosso professor José Geraldo Souza Júnior, que eu tenho a maior alegria, a honra de tê-lo também como sócio benemérito e membro do nosso Conselho Superior. Todos os sócios beneméritos fazem parte do nosso Conselho Superior do IAB. Então, professor José Geraldo, eu passo a palavra para o senhor fazer uma saudação. Aliás, eu esqueci de falar, também estão presentes nossos representantes estaduais. Né? Carmela, eu falei, professor, já me lembrei logo de você. Quem está virtualmente, vocês me perdoem, mas eu acho que eu não consigo, falar de todos que estão aí presentes, porque eu só vejo aqui pequenos quadrados, eu botei lente, então é aí que eu não enxergo mesmo. Professor José Geraldo, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Presidenta Rita, muito obrigado pela distinção. Sei que o protocolo pede brevidade. Vou me cingir ao protocolo nesse sentido, mas não posso deixar de saída transmitir assim o sentimento emocionado nessa sessão, duplamente. Primeiro, pelo restauro do presencial nesse plenário que nos toca a alma, né? Ainda me recordo quando, sob as mãos de Benedito Calheiros Bonfim, assumi a participação como membro no Instituto, e a sessão aí nesse plenário, que realmente, para os juristas, representa como que um momento apoteótico, né? E esta sessão está se realizando, em parte presencialmente,
reaviva essa emoção. Depois, porque nesta sessão também o Instituto outorga ao professor Boaventura de Souza Santos a titularidade de benemérito. E já se viu que é uma distinção singular pela parcimônia com que ela é conferida, né? E, em se tratando de uma outorga à Boaventura de Souza Santos, ela concretiza todo o sentido heráldico que o Estatuto lhe confere, né? A doutora Márcia, na sua apresentação, já revelou para todos e para todas a dimensão biobibliográfica do novo membro do Instituto, que, embora em vários aspectos muito conhecida, né, cada vez que é apresentada em uma experiência cerimonial, sempre se apresenta um outro aspecto que traduz, né, o alcance desta participação plena de professor Boaventura em todos os âmbitos em que ele pontifica. Não tenho como saudar todos os presentes, nem na mesa de honra, mas gostaria de fazê-lo na pessoa da doutora Adriana Guimarães, que esteve na sessão em que também foi recebido como benemérito. Gostaria de saudar a professora doutora Márcia Diniz, que fez o discurso de elogio, né, e que já me recebeu na comissão de criminologia. Gostaria de saudar muito também, emocionado, o membro Miro Teixeira, constituinte, que, na perspectiva dos mais venerandos aqui nesse espaço, né, sabe o que foi a relevância da discussão do Brasil no espaço da Constituinte. Miro, o professor Boaventura, tem sido um participante diligente dos processos constituintes latino-americanos em todas as dimensões do novo constitucionalismo, que eu queria configurar como uma espécie de constitucionalismo achado na rua. Queria também fazer a saudação ao batonier César Brito, né, sob cuja direção atuei em alguns momentos no espaço da OAB Federal, né? E a ministra Adelaide Arantes, né? Minha colega na universidade, né? Aqui nos sentindo muito próximos do homenageado, que é nosso doutor honoris causa, Adelaide, e que honra a Universidade de Brasília com a sua presença e participação. Então, fazer uma saudação ao Cacai, né, que conheço desde o tempo de estudante, nas lides e políticas do movimento estudantil na UNB, né, e ainda num período em que a democracia estava aviltada e a universidade sob intervenção de segurança nacional, né. Márcia já fez a saudação completa. Eu queria apenas, Boaventura, se me permitir, pontuar alguns aspectos assim que servem para recuperar, né, do seu percurso, que combina a sua atenção diligente aos temas da ciência, aos temas da política e aos temas do direito, oriundo que é da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que o projetam como um dos mais importantes intelectuais de nosso tempo. Eu sou testemunha disso, em alguns momentos, não só no Brasil, mas na Europa. Eu pude vê-lo em congressos internacionais, por exemplo, onde aquilo que é o Olimpo do pensamento sociológico ali presente, Turrene, Elias Dias, Gertz, até Fernando Henrique Cardoso. E como todos convergiam para celebrá-lo como a sua expressão forte de um pensamento que nos enche de orgulho, porque no espaço europeu era um pensamento que falava em português. Em português.
aquilo que Boaventura, nos seus trabalhos, revela como uma característica singular: ser cientista social e falar em português. E, portanto, como tal, nessa dimensão tão motivadora, tão cordial da nossa realidade, poder, em português, também falar em primeira pessoa com protagonismo. E, desse âmbito, eu queria apenas distinguir algo que ajuda a compreender esta força tão marcante do seu protagonismo político e intelectual. Né? A capacidade de, enquanto um pensamento que ilumina, querer sempre se representar, como diz num conceito importante, como um intelectual de retaguarda. Naquele sentido de que não tem a veleidade de se alienar no vanguardismo, mas de poder, junto com quem se movimenta para orientar a sua ação política transformadora no mundo, caminhar junto com quem caminha, inclusive, mais devagar, mas que caminha junto, trabalhando junto, construindo junto, refletindo junto e atuando também em conjunto, porque ninguém se emancipa só. A emancipação é sempre um trabalho em conjunto, é uma tarefa em coletivo. Então, essa é uma característica importante, não é uma humildade operada como um artifício, é uma condição de um pensamento de raiz, que o Boaventura expressa com a sua força de um grande intérprete da filosofia da praxis. E, a partir disso, tentar compreender que, se o seu pensamento, com essa característica, é um pensamento diligente, ele trabalha nesses três campos que foram aqui referidos, da ciência, da política e do direito, com uma razão ativa, com uma razão propositiva, que recusa a preguiça intelectual. Como está no seu livro, A Crítica da Razão Indolente, contra o desperdício da experiência, uma chamada para que o pensamento seja um pensamento de transformação social. Aliás, a sua leitura do que significa utopia. Não é uma alienação, não é um delírio, mas é a possibilidade de instituir no social um pensamento que transforma e que disputa o futuro, né? Como tem nos ajudado a fazer, sobretudo nesses tempos de pandemia, em que tem chamado a atenção para a exigência de não nos conformarmos a um futuro pré-assinalado, mas, com a nossa mobilização, construímos um futuro que nos emancipe. E a emancipação, eu acho que é o outro ponto para finalizar. Se fôssemos falar como o coração pediria, e o coração já foi colocado aqui em palpitação pelo Cacai, né? A sua perspectiva emancipadora está naquilo que agora também nos convoca nesse momento crucial, né? Pensarmos as nossas energias utópicas, as nossas reservas utópicas para pensar a justiça como emancipação, né? Agora, no dia 29, não podemos realizar o Fórum Social Mundial temático Justiça e Democracia, que tanto nos estimulou a realizar, e que seria presencial em Porto Alegre. Está adiado para se realizar em abril, mas no dia 29 vamos trabalhar exatamente uma continuidade instigadora para essa disposição de pensar a justiça como possibilidade de emancipação e de construir um direito que possa ser realmente emancipatório. Então, presidenta Rita, me cinjo a esse depoimento que carrega um pouco de discernimento sobre aquilo que representa trazer para o Instituto essa figura potente, mas também que conduz a afetividade, o emocional, o sentido atento, né? Agora mesmo, ministra Adelaide, como membro do nosso programa, como o doutor honoris causa, subscreveu comigo e com outros colegas
a proposição já aprovada pelo Conselho Universitário de outorgar o título de doutor honoris causa da UNB a Ailton Krenak, que vai recebê-lo em abril e que certamente Boaventura estará conosco numa mesa de honra, ainda que virtual. Muito obrigado, presidenta Rita, senhores diretores, senhoras diretoras, e também as homenagens ao doutor Luciano Bandeira, que em seguida será também homenageado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Obrigada, professor José Geraldo. Anunciar o nosso diretor André Marques, já que eu nominei todos os diretores. Então, agora, finalmente, eu passo a palavra para o nosso sócio benemérito, professor Boaventura Souza Santos. Professor Boaventura, a palavra é toda sua. Muito boa noite a todas e a todos. Senhora Presidenta, a Rita Cortês, que alegria, que emoção, que honra poder estar aqui convosco e receber hoje esta aceitação entre vós como membro benemérito do Instituto de Advogados do Brasil. É uma honra enorme e digo exatamente porque penso que é uma honra, porque neste momento estar com aqueles e aquelas que lutam pelo direito e pela democracia é estar a fazer um trabalho que nos honra a todos, porque é também um dever e é um direito. Obviamente que eu não posso deixar de dar uma palavra muito emocional. Todos sabem que eu sou um homem da razão quente, razões com emoções, é o que faz transformar a nossa sociedade. Depois de ouvir a professora Márcia Diniz, uma extraordinária evocação da minha pessoa que me deixou muito sensibilizado. Muito obrigado, professora Márcia, por tão belíssimo trabalho. Oxalá, eu mereço. E, obviamente, dois queridíssimos amigos aqui comigo, o José Geraldo Sousa Júnior e o Cacai. O Cacai foi uma surpresa, aliás, o Cacai está em Sevilha, onde eu devia estar também, no programa de mestrado dos Direitos Humanos, organizado pela nossa querida Carol Proner, e do Instituto de um grande também ativista dos direitos humanos, que eu tive realmente a honra de ser muito amigo, o Joaquim Herrera Flores, que vinha de Sevilha, de Mota, a Coimbra, assistir às minhas aulas. Vejam, nos anos 80, o entusiasmo que nós tínhamos uns com os outros, e eu muitas vezes estive em Sevilha. Não pude lá estar exatamente pelas razões da pandemia, porque aqui em Portugal, apesar do país estar todo vacinado, esta variante da Omicron continua ainda a obrigar-nos ao confinamento, a muitos de nós, e os mais velhos têm que ter um pouco mais de cuidado. A Márcia disse-me que eu teria uns minutos para vos dizer, para me dirigir a vós. Ela falou em 10 minutos, eu penso que não precisarei de tanto, mas, no entanto, eu gostaria, como sempre faço, de dizer algo, e antes disso também gostaria, obviamente, de dar uma palavra também de camaradagem ao meu co-homenageado desta noite, o Dr. Luciano Bandeira. Muito obrigado por estar aqui também comigo e eu estar consigo, é um prazer enorme. Não tenho o prazer de o conhecer, em breve isso ocorrerá. Então, eu gostaria só de vos dizer o que me vai na alma realmente e o trabalho que estou a realizar. Estou neste momento a terminar um livro sobre a questão do direito e exatamente nas nossas sociedades. Ele vai ser publicado em inglês, mas tenho certeza que rapidamente também sairá em português na coleção de Sociologia do Direito, que neste momento é publicada pela editora Lumen Juris, do Rio de Janeiro. E nessa, fundamentalmente, eu acho que hoje o mundo está muito virado para o Brasil. E está virado para o Brasil fundamentalmente porque o Brasil é um laboratório. Foi um laboratório do que eu chamo uma suspensão temporária do sistema jurídico. Nós assistimos no Brasil, nos últimos anos, a um fenómeno relativamente raro, digamos, na forma que teve. Não é raro, infelizmente, no seu conteúdo, mas na forma que assumiu tem alguma raridade. Ele mostra uma coisa antiga, mas que de qualquer maneira teve agora uma faceta nova, que é a coexistência do primado do direito, próprio de um Estado Social de Direito, com o Estado de exceção. Um Estado de exceção que é latente e que se apresenta, por vezes, para algumas classes sociais, ele é permanente,
mas não é tão visível quanto se pode parecer na normal das situações. Mas há algumas situações, e esta é uma das que o Brasil vive desde 2016, é uma situação em que este estado de exceção latente se torna muito explícito e faz com que haja uma dualidade jurídica no país. Há uma dualidade porque há aqueles e aquelas que trabalham, como sempre trabalharam, pelo primado do direito, e há aqueles que também, por vezes até também juristas, infelizmente, mas que trabalham não segundo o primado do direito, mas pelo primado da lei. Nós fazemos muita distinção hoje entre o primado do direito e o primado da lei. A nossa língua permite exatamente distinguir direito e lei. Não é muito fácil fazer isto em inglês, porque é rule of law. Em inglês a gente diz a rule of law e a rule by law. O primado do direito e o primado da lei. Isto para distinguir, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazi durante muito tempo. Mas eu a uso até, vou mais atrás, eu uso um conceito do século XVII, que é um conceito do John Locke, que no segundo tratado, ele diz que os Estados têm uma dualidade, que é entre o Estado normativo e o Estado prerrogativo. Eu peço imensa desculpa aos meus queridos amigos do grupo Prerrogativas, que é um grupo que eu muito admiro hoje no Brasil, mas a palavra prerrogativa em John Locke era a ideia de que o Estado, por vezes, acima da lei, decide, numa emergência, que, por decreto, é uma prerrogativa sua. E, portanto, a dualidade era entre o Estado prerrogativo e o Estado normativo. Para o John Locke, havia dois Estados prerrogativos. O Estado do poder paternal, o pai, digamos assim, que por vezes bate no filho, por exemplo, por qualquer razão, não deve, sabemos nós. No século XVII, isso certamente era vulgar e, portanto, não se controla, pode fazer coisas até ilegais, mas achou que era importante punir os filhos. E também a outra vertente é o Estado despótico. Bem, é esta realmente a versão do Estado despótico que tem essa ideia da dualidade do Estado prerrogativo e do Estado normativo. Eu não sei se vou usar nestes termos, mas de todo modo dou-vos em primeira mão o trabalho que estou a fazer. E o que me interessa é um segundo aspecto, portanto, dá-me a impressão que no Brasil tornou-se muito claro esta dualidade entre um Estado de exceção e um Estado normal de direito. Em segundo lugar, tornou-se claro que este Estado, embora seja permanente para certas classes sociais, a Márcia disse há pouco, os pobres e pretos e favelados sempre viveram num estado de exceção. Viveram em sociedades democráticas, mas não viveram democraticamente. Nem vivem. A minha gente do Jacarezinho hoje sabe exatamente isso. E por isso os saudei num vídeo que está a circular no Jacarezinho, exatamente para mostrar a minha solidariedade com eles. Mas é evidente que este estado de exceção assumiu uma dimensão nova. Ele tem hoje uma dimensão internacional grande, que é aquela dimensão do Estado que procura liquidar, neutralizar inimigos ou estrangeiros, os imigrantes, os inimigos políticos, os chamados terroristas, às vezes só apenas suspeitos do terrorismo, que são sujeitos a um direito de exceção. No Brasil, acontece com o Lava Jato, foi tornado possível que uma figura que já não pertencia aos pobres e pretos e favelados, aliás, um dos presidentes mais populares do Brasil, fosse vítima, efetivamente, dessa perseguição. E, portanto, isto tornou o Brasil mais visível para o mundo, por essa razão. Há várias teses de doutoramento a ser feitas, como verifiquei recentemente, sobre este processo. E acho que é bom que os brasileiros e as brasileiras vejam para que eles próprios escrevam a sua história. Que sei que é muito importante que eu faça. E estou a não fazer. Aliás, o livro do Cacai, que eu tive o gosto de prefaciar, é isso mesmo. Os livros do José Geraldo, ainda agora surgiram, mais um volume do Direito Achado na Rua, é a prova disso mesmo. Bem, o que interessa fundamentalmente é que quando o estado de exceção se torna mais visível e forte e a outros grupos sociais, ele tem uma característica. A característica é
o princípio da eficácia, em que os fins são, obviamente, subordinados, os meios são subordinados aos fins. É o princípio da eficácia. E esse autoritarismo, neste caso brasileiro, teve esta característica. Ele atingiu as vítimas, a vítima, os réus que estavam constituídos, ou os suspeitos, mas também os seus advogados. Os advogados ficaram, de repente, numa frente de luta, por vezes com sujeitos a ilegalidades, como, por exemplo, vistorias nos seus escritórios, bastante surpreendentes e injustificadas. Portanto, este autoritarismo revelou um autoritarismo também latente que estão nas profissões jurídicas, nomeadamente no Ministério Público. E isto é muito importante, porque é o Ministério Público que, pela Constituição do Brasil, tem essa grande missão de defender os interesses coletivos e difusos, assumiu e vê-se aqui em Portugal junto, no nosso caso, com os juízes de instrução, que seria o caso, neste caso em Portugal, o juiz Moro, assumir uma posição de autoritarismo que obriga a pensar num controle democrático da instituição. E isto é uma coisa extremamente polémica. Ainda há pouco tempo tive alguns debates com os nossos companheiros e companheiras do Ministério Público e há realmente uma grande tensão acerca do que é que significa isto de controle democrático. Eu compreendo as suas objeções, mas nós temos outro entendimento e eu tenho outro entendimento. O que importa saber é que quando este autoritarismo se torna endémico, ele vai muito para além do Ministério Público, atinge as polícias e atinge inclusivamente as prisões. E houve um momento, digamos, de autoritarismo endémico que foi propiciado no Brasil por três fatores que também não é comum juntar-se. Foi o fator do governo político, digamos, o poder político, que estava totalmente conivente com as ilegalidades que estavam a ser cometidas no sistema judicial, o sistema mediático, o poder mediático, e um poder internacional dos Estados Unidos, que foi quem, efetivamente, deu, através do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, todas as informações, todas as informações informáticas, sobretudo, dos chamados Big Data, ao serviço dos procuradores de Curitiba. Portanto, houve aqui realmente uma conjunção que o tornou extremamente difícil e que levou a um estado de suspensão. Nas minhas últimas estadias no Brasil, e continuo em contacto muitas vezes, eu noto essa ideia de suspensão. Mas noto outra coisa. É que estamos a tentar sair do buraco, digamos assim, como diríamos, estamos a tentar ultrapassar. O sistema jurídico e judicial brasileiro está neste momento a curar as feridas. Está a tentar recuperar e a curar as feridas. Não podemos esquecer, é um facto que talvez deva ser objeto de análise, é que ele tornou-se a suspensão foi interrompida a certa altura por um ato de comunicação democrática, que foi o vaza-jato. Mas suponhamos que não havia vaza-jato. O que ela veio revelar é que o sentimento de impunidade é tão geral, é tão profundo, que realmente pode causar surpresa a quem não estuda estes fenómenos. Eu sempre tenho falado da sociedade civil íntima. Há uma sociedade civil estranha, que é a sociedade dos cidadãos, há uma sociedade incivil, como lhe chamo, que é dos pobres, pretos e favelados, e há a sociedade íntima, que é a sociedade do privilégio, que não precisa do direito porque tem privilégio, não é? E quando, de repente, esse privilégio é posto em causa pelo direito, obviamente uma grande comoção. Bem, eu considero que todos vós estáis hoje certamente se perguntando o que eu também me pergunto, e que todos nós nos perguntamos no mundo. É irreparável esta ferida? Pode curar-se? O que é que implica curar? Bem, eu penso que fundamentalmente são duas coisas. Quando há um ato, digamos, de excesso de poder, eu nem tive tempo de vos dar os 8 grandes princípios do primado do direito que um grande jurista inglês, recentemente o Lord Bingham, publicou um livro exatamente com este título, Rule of Law,
em que ele diz quais são os 8 princípios. E é muito simples. Gostaria muito de vos dizer, mas não, sei que conhecem muito bem, não preciso sequer de vos dizer. Mas é evidente que este excesso de poder só pode ser resolvido por 2 formas. O controle da legalidade, e, portanto, a legalidade tem que ser reposta, e o controle disciplinar. Isto é, não se trata apenas de atos, trata-se de agentes, quando há um excesso. E, portanto, é preciso neutralizar os atos, mas é preciso neutralizar os agentes. E, portanto, este duplo sistema de recuperação do controle é o que está neste momento em causa. Eu penso que o sistema mostrou fragilidades enormes. No momento de tensão, o STF não foi capaz de conter a onda, cedeu, e sabem quando as barragens cedem, como temos visto em Minas Gerais e no Brasil, é um perigo para as populações. E a barragem cedeu, recompôs, está-se a recompor. Até quando e em que medida, obviamente, uma questão em aberto. Pelo controle da legalidade, o controle disciplinar, o CNJ. A Conselho Nacional de Justiça, em meu entender, demitido, até agora, não quero ofender ninguém, de maneira nenhuma, mas em meu entender, demitido da sua função disciplinar. Portanto, eu penso que neste momento, inclusivamente, porque alguns dos magistrados que cometeram estas ilegalidades estão tentando na política uma solução para se tornarem e continuarem impunes para os crimes ou para as faltas disciplinares que cometeram, que não são apenas coisas a resolver em recursos, mas outras de outro tipo, não sei em que medida é que isso vai prosperar. Se for prosperar, eu tenho que vos dizer que o meu otimismo acerca do dano irreparável é um otimismo comedido. Não é pessimismo, de maneira nenhuma. Eu sou um otimista trágico, mas eu gostaria que, para que o sistema jurídico e judiciário levantasse cabeça, que sabesse definitivamente como ele superou este regime de ilegalidade que durante um tempo comprometeu, porque comprometeu uma facção não muito grande, de facto, nem de advogados, nem de juízes, nem de magistrados, mas significativa e poderosa pelos aliados que teve. Portanto, eu espero ardentemente, seis que vós, todas vós e todos vós, são estão abnegadamente envolvidos em repor o Estado de Direito. Eu só vos quero dizer, e é nesse espírito que eu recebo este grau, esta honra de ser vosso sócio benemérito, é que eu quero estar convosco e quero ajudar no que eu puder, humildemente, para que essa ordem se reponha. Porquê? Porque pode voltar, basicamente, porque se ela não for curada definitivamente, é como uma doença maligna, volta, ou pode voltar. Portanto, eu quero vos saudar a todos, quero vos dizer que estáis exatamente onde sempre devemos estar, na luta pela justiça, pela liberdade, pela democracia. Elas nunca foram dadas a ninguém, foram concessões, foram resultados de lutas, e estáis todos na luta, e é nessa luta que é uma luta que merece a pena ser lutada, talvez a que mais mereça lutar hoje, juntamente, naturalmente, numa sociedade como o Brasil, a justiça social. Desculpem se me alonguei um pouquinho mais, mas esta presença, estas homenagens, estes amigos todos, enfim, levaram-me talvez a ceder o meu tempo. Peço desculpa à nossa Presidente se realmente me cedi. Muito obrigado. Obrigada, professor. Como vocês podem perceber, ele nos brindou com uma aula, não com uma simples saudação. Eu agradeço imensamente e tenho certeza, professor Boaventura, que o senhor nos ajudará exatamente a travar o bom combate, e defender sempre a democracia dos ataques, das consequências, inclusive, da situação que nós vivemos, que é uma situação de fome. Enfim, o senhor, com o seu imenso conhecimento na área das ciências sociais, irá contribuir com todos nós que participamos aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros, sempre na vanguarda do direito, para que nós possamos avançar com esses objetivos. Muito obrigada. Então, vamos passar agora para a segunda parte,
da nossa sessão, e aí eu quero dar algumas explicações iniciais. A primeira é que eu pensei, aproveitando em fazer uma sessão, né, de dar as boas-vindas ao professor Boaventura, de fazer uma saudação, uma homenagem, agora é uma homenagem especial a duas lideranças no sistema OAB que muito contribuíram, né, para as nossas atividades aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu estou chegando ao final do meu mandato, não quis fazer isso, né, quando eu for passar o bastão para o meu sucessor, né, que, se votarem, tudo indica que será o doutor Sidney, o primeiro vice-presidente. Eu já estou anunciando o Sidney, mas é só em maio, é só abril, aguarde. Março é eleição, aliás, eu já estou avisando a todos, março é eleição aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros, e não poderia deixar de homenagear essas duas lideranças com uma medalha que não fosse a medalha Luiz Gama. Eu explico daqui a pouco. O nosso presidente Felipe Santa Cruz, meu amigo, né, hoje ele, infelizmente, foi intimado a prestar um depoimento numa coisa assim, extremamente desagradável, triste, que é a ação, é um processo na Polícia Federal, que é exatamente para a apuração e a investigação, né, daquele que foi o assassino de seu pai, que cometeu o assassinato de seu pai. Então, ele foi intimado, então infelizmente, ele não pôde estar presente, mas já aviso a todos vocês que eu estarei concedendo a Luiz Gama na primeira sessão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasileiros. Só tem que combinar com um provável sucessor, eu tenho que dizer assim, provável sucessor e quase certo sucessor, né, o doutor Beto Simonetti, né, e trazer o nosso Bernardo Cabral, que faz questão de fazer a saudação ao nosso Felipe. Então, está mais do que justificado, Felipe, eu sei que você não está nos acompanhando, mas eu tenho certeza que irão transmitir, em primeiro lugar, nossa solidariedade, né? A nossa solidariedade, a nossa amizade e o nosso compromisso de nós continuarmos marchando juntos. E agora, então, vamos ao segundo homenageado, que é o doutor Luciano Bandeira, que é o presidente da nossa seccional da OAB. Então, mais do que uma ordem forte, nós precisamos de lideranças que entendam o momento que nós estamos vivendo e que nos apontem soluções. O Luciano passou aí um perrengue, eu vou agora no popular, né? Passou realmente uma situação muito difícil, todos nós que estivemos à frente das instituições, das entidades, foi um momento complicado, né? Que nós tivemos que lidar, né, com uma nova situação, uma situação realmente muito difícil. Vocês estão vendo aqui, aliás, eu vi, Adilson, agora que eu vi que você está na sala, a Emiro, enfim, coisas que a gente vai ter que se adequar e não dá para fugir. Então, Luciano, a homenagem não é à seccional da Ordem, embora eu deva muito à seccional da Ordem do Rio de Janeiro, né, todo o trabalho conjunto que nós desenvolvemos, né? A minha homenagem é a você, um homem de ordem, como poderia ser as mulheres de ordem, os homens de ordem, né? A pessoa do Luciano Bandeira, que realmente conseguiu enfrentar, né, com muita coragem, né, com muita perseverança, com muita calma, que é uma característica sua, ainda bem, né, com muita calma, sempre com espírito mediador, de conciliador, mediador não, conciliador. Então, eu estou muito satisfeita, né, por estar fazendo isso agora, né, não esperar a posse. Por que sabe você não recebe uma outra medalha? Bom, então eu pedi para que fizesse a saudação, né, a primeira mulher a presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros, a nossa presidenta Maria Adélia, que vai fazer a saudação. Aliás, eu já aviso, nós vamos instituir uma medalha, entendeu, homenageando as mulheres. Eu estou aqui pensando... A Mirtes Campos, a ordem passou na nossa frente, já tem. Bom, vamos pensar, mas terá. Ainda que esteja fora do estatuto, mas não tem problema. Eu só queria, Luciano, para você entender a dimensão dessa medalha,
né? Ela foi aprovada numa sessão plenária do nosso instituto, quando ainda cumpria o mandato Henrique Maués, né? Agora nós conseguimos incorporar o nosso estatuto, e eu vou ler um pequeno trecho da saudação que foi feita pelo nosso orador oficial, Batóquio, quando dá a outorga dessa medalha a Sérgio Ferraz. É rapidinho, trecho pequeno. O patrono da medalha, ora conferida, dedicou toda a sua vida em construir nada menos que a cidadania, a partir das bases mais elementares, como um valor universal que, por definição, igualasse a todos, pugnando incansavelmente pela liberdade e pela isonomia republicana, para que o Brasil alcançasse o patamar civilizatório muito distante na época e ainda hoje assimétrico de se tornar, como tanto pregava Gama, um país sem reis e sem súditos. Das importantes distinções honoríficas de nosso meio jurídico, creio que a medalha Luiz Gama representa a ressignificação histórica não de um homem, mas, sobretudo, a atualização de um bom combate. Acabei de falar isso, né? Um bom combate. Luiz Gama, seu nome é um farol, uma bússola, uma ancestralidade jurídica inscrita na linhagem de sucessivas gerações de operadores do direito, que, em boa hora, o IAB teve o senso de oportunidade de homenagear como testemunho de que determinadas lutas, e continuaremos lutando, ainda que falem do Instituto dos Advogados Brasileiros, uma atuação politizada, como se nós todos não fôssemos seres políticos, né? O senso de oportunidade de homenagear como testemunho de que determinadas lutas só findam quando sua indesejável causa for esmagada sem possibilidade de ressurgimento. O patrono dos advogados é Rui Barbosa, mas bem que poderia ser Luiz Gama. Então, é isso aí, eu passo a palavra incontinente para a nossa querida Maria Adélia, para fazer a saudação em nosso nome, a nossa homenagem hoje a esse grande homem, né, que vai continuar aí conosco, pelo menos nesse mandato, com certeza, e nós vamos estar juntos. Senhora presidente, querido plenário, amigos que estão ali na telinha, presidente César Brito, doutor Ricardo Menezes, meu querido Luciano, Adriana, Laerte. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer à minha presidente Rita, do Instituto, a honra e o prazer de poder saudar o meu presidente, Luciano, da OAB. Para mim, isso é uma honra enorme. Estaremos juntos por mais 3 anos, né, Luciano? E principalmente porque o motivo disso é a outorga da medalha Luiz Gama. Eu estou vendo ali o Adame, que deve estar muito satisfeito, a Márcia, querida, também Mônica. E a medalha Luiz Gama é realmente um ápice na vida de qualquer advogado. Receber a medalha Luiz Gama é a certificação de que aquele advogado cumpre o que se espera de um advogado. E eu vou explicar por quê. Para quem não conhece o Luiz Gama, eu acredito que algumas pessoas não sabem quem foi Luiz Gama, ele foi um negro, um preto, do século XIX, filho de uma mãe livre, preta, livre, e de um português. Ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, escravizado, não chegou a ser escravizado porque ninguém queria comprar, porque ele era baiano e os negociantes de escravo, eles achavam que baiano não era um bom escravo, porque era muito insubordinado, tinha ideias próprias. Então, ele não chegou a ser nem vendido, ele foi trabalhar ali no próprio negociante de escravos que o comprou, ficou com ele. E ele era inteiramente analfabeto, ele aprendeu a ler aos 17 anos. Aos 17 anos.
que foi a figura, ele morreu com 52, eu acho. Então, dos 17 aos 52, ele fez o que fez. Só para dizer quem foi Luiz Gama, ele hoje, em 2018, se não me engano, ele foi elevado à condição de herói do Brasil, não é isso? Herói, ele consta no panteão da liberdade. Eu até escrevi aqui um textinho, só porque são muitas informações, eu li muitos textos em relação a ele para introjetar bem a figura, mas não, obedecendo a minha presidente Rita, que disse que não quer mais de 10 minutos de fala. Esses 10 minutos vai ficar na história, né, Adélia? Eu reduzi aqui o textinho, vou até ler, que eu acho que fica até mais fácil. A outorga da medalha Luiz Gama tem um forte significado simbólico para os advogados. Tendo sido o próprio Luiz Gama um advogado provisionado, sem diploma e sem registro, mas que, por sua tenacidade, seu amor à liberdade, sua incansável luta abolicionista, fruto de genuína repulsa à escravidão, veio realizar feitos históricos, como a libertação pela via judicial de cerca de 500 cativos. Eu não vou me deter nessa história, porque senão a gente vai falar aqui a noite toda, é muita história. Em 2015, a OAB São Paulo concedeu-lhe o título de advogado, que ele não era, ele era um rábula. E, em 2018, Luiz Gama teve seu nome inscrito no livro de aço dos heróis e heroínas nacionais, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade do Distrito Federal. Ele nasceu em 1830 e faleceu, se não me engano, em 1872. Eu acho que ele... matemática não está boa, mas ele viveu uns 50 e poucos anos. Luiz Gama lutou pelo fim da escravidão e da monarquia, imbuído dos mais altos ideais hoje consagrados em nossa Constituição Federal, como os de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Sua luta incansável e apaixonada fez com que praticasse o que hoje chamaríamos de advocacia pro bono, na defesa dos desfavorecidos e necessitados. Ele atendia os clientes, enfim, as pessoas que dele necessitavam, gratuitamente. Ele era jornalista também, então ele vivia do jornalismo, era o que sustentava a família dele. Mas a advocacia, o exercício da advocacia, digamos, era inteiramente pro bono, ele não recebia nada. Então, ele fazia por amor mesmo, por paixão. A própria figura cunhada na medalha, que é uma mão com o punho cerrado, retrata fielmente o seu desejo intransigente de mudar o cenário escravocrata e monárquico do século XIX. A despeito de haver falecido alguns anos antes das mudanças pelas quais tanto lutou, não apenas como rábula, mas também como jornalista, como poeta, como ativista, Luiz Gama teve contribuição decisiva nos acontecimentos do final do século XIX, sendo considerado por muitos como uma grande figura do abolicionismo. Ele realmente figura talvez um dos maiores intelectuais, talvez o maior intelectual negro do século XIX, e uma figura assim, decisiva para o abolicionismo. Bom, eu passei uma pincelada, porque 5 minutos para o Luiz Gama, 5 minutos para o Luciano Bandeira. Eu dividi equitativamente o tempo. Maria Adélia, você está me entregando, hein? Bom, Luiz Gama foi realmente uma grande figura, e essa medalha ela tem um simbolismo muito grande, porque eu fazendo uma comparação, vamos dizer, de caráter filosófico, é tudo que o Luciano faz. É tudo que o Luciano faz. A preocupação... Quando ele entrou para a faculdade, tem no portal de campanha do Luciano, tem que ele procurou a faculdade de Direito porque o que ele queria era ajudar as pessoas. Ele tinha esse sentimento de ajudar as pessoas. E, por isso, ele procurou a faculdade de Direito, porque, como advogado, o que nós fazemos, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, é ajudar os outros, né?
Então, Luciano, eu conheci Luciano. Luciano foi discípulo de uma figura que me era muito querida, muito, muito amor mesmo, que era o nosso querido e saudoso Sérgio Fischer. A salva de palmas. Sérgio Fischer foi meu guru e Luciano foi discípulo dele, trabalhava no mesmo escritório, no sócio, etc. E então acompanhei de longe a escalada do Luciano. Primeiro como foi presidente da UAB da Barra e sucedendo o Ricardo. Estou certa? Não, o Ricardo sucedeu o Luciano, isso. E fui acompanhando e tudo, e tinha até conhecia uma amiga minha, uma amiga nossa até, advogada, mas que não conhecia bem o Luciano. E ela dizia, eu fico preocupada porque o cargo de presidente da OAB é um cargo extremamente pesado. É um jogo muito duro, um jogo muito pesado. E eu dizia para ela assim, olha, ele foi discípulo do Sérgio Fischer, ele vai se sair muito bem. E, de fato, esses 3 primeiros anos de Luciano na direção da UAB foram surpreendentes, até para mim, que já esperava que fosse dessa forma. Revendo os feitos dos 3 primeiros anos de gestão, Luciano e sua diretoria fizeram pelo advogado, que agora eu estou falando, não é pela OAB, não, é pelos advogados, o que eu não me lembro de ter sido feito em termos de volume, de benefícios para a figura do advogado. O advogado pobre, o advogado necessitado, porque nós temos, a nossa classe tem de tudo, né? O que ele tem feito pelos advogados é uma coisa inacreditável. Abrindo escritórios compartilhados, abrindo salas de advogado, com todo o equipamento necessário. O advogado não tem computador, ele vai peticionar na sala do advogado, e abriu a casa do presídio. Do presídio, o advogado não tinha como, o advogado criminalista que atendeu o seu cliente do presídio, ele não tinha nem onde ficar. Tem uma casa toda que abriga o advogado, ele pode ficar mais confortável, conversar, etc. E tal. Enfim, o Luciano está trabalhando pelo advogado. Então, aquilo que eu falei antes de a dignidade da pessoa humana, isso tudo é exatamente o que o Luciano está fazendo, não como político, sem desmerecer, porque todos somos políticos e todos fazemos política o tempo todo. Mas não, o Luciano não é o forte dele, no meu entendimento, eu vejo ele assim, mais com o coração do que com a razão, digamos assim. O forte de Luciano na direção da OAB é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, é o cuidado com a figura do advogado, da pessoa física do seu colega. E isso eu acho assim, extremamente meritório, porque, de modo geral, quando a gente ocupa um cargo dessa importância, o que se faz é muita política, porque isso é necessário, tem que ser feito. Não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém, mas eu nunca tinha visto um presidente se dedicar tanto ao advogado. O advogado pobre, hoje, ele se sente acolhido, coisa que não era assim. Claro, as dificuldades sempre impedem que a gente faça o que a gente gostaria de fazer, mas o objetivo do Luciano tem sido uma coisa que eu prezo muito, que é a coisa pessoal, o cuidado pequeno, o cotidiano, o dia a dia, entendeu? Sempre foi uma queixa dos advogados, eu sempre ouvi muito essa queixa. Mas o que é que a ordem faz pela gente? O que é que a ordem faz pelo advogado? Luciano faz. 3 anos de trabalho voltado para o advogado. Eu acho que isso ao meu ver, é o grande ponto, o grande diferencial da sua gestão, Luciano, por isso que só estou falando nisso. Mas
se entrarmos no site da campanha, do portal da campanha, a quantidade de ações do Luciano voltadas para o advogado é realmente de impressionar, e olha que eu acompanho isso desde o tempo do século passado. Então, a gente pode, posso falar de cadeira, que realmente eu nunca tinha visto isso. Então, estou muito feliz, muito honrada, muito agradecida à presidente Rita, muito honrada por poder dizer isso para você de público. Muito obrigada. Obrigada, Maria Adélia. Bom, eu já vou pedindo ao homenageado para se dirigir à tribuna. Enquanto ele está se dirigindo à tribuna, né, eu tinha certeza, Maria Adélia, que você ia fazer essa homenagem como ninguém. Né? Primeiro, por ter presidido o nosso instituto, a primeira mulher, a sensibilidade da mulher que assumiu a presidência do instituto, e segundo, por ter sido sua conselheira, né? Vamos dizer assim, a Maria Adélia sempre foi tua fã de carteirinha, mas todos nós, ela traduziu, acho que nós estamos fazendo uma homenagem sincera, até porque nós temos que trazer para a nossa centralidade da nossa atividade a advocacia. Entendeu? E isso você faz, como disse a Adélia, perfeitamente bem. Então, a palavra é toda sua. Eu só queria anunciar Luiz Felipe Conde, na linha de que eu estou só anunciando os diretores, sempre pedindo perdão aos demais. Luciano, é você. Muito obrigado. Minha presidente confreira, doutora Rita Cortez, além de presidente, grande advogada, amiga querida, amiga do coração. Eu cumprimento todos os confrades e todas as confreiras em seu nome, do IAB, pela gestão que ampliou tanto o Instituto dos Advogados do Brasil, brasileiros, de forma nacional. A segunda mulher a presidir, fiquei muito honrado com a escolha de Maria Adélia para fazer a saudação. Quero cumprimentar também aqui o professor Boaventura, o professor José Geraldo, ministra Adelaide, o querido Cacá. Eu vi também que o Miro estava aqui também, cumprimentar Miro Teixeira, que nos pune sempre de não poder votar no Miro, falta que o Miro faz no Congresso Nacional, não é? E também o nosso membro honorário vitalício, sempre presidente César Brito, aqui presente. Em nome dele, cumprimento a advocacia brasileira. Quero cumprimentar todos os diretores aqui da Ordem presente, conselheiros, na pessoa da minha diretora, Mônica Alexandre, aqui presente, a primeira mulher negra diretora da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, representa esse avanço verdadeiro nesse dia de Luz Gama, que nós estamos aqui para essa homenagem imerecida, sem dúvida nenhuma, mas que Luz Gama representa muita coisa. Representa muita coisa na história do Brasil. Quero cumprimentar aqui a minha presidente Andréa Pereira, presidente da OAB de São Gonçalo, e o presidente Pedro Gomes, presidente da seccional de Niterói, não é? Niterói é uma seccional, não uma subseção. E cumprimentando a todos os confrades, a todas as confreiras aqui presentes, a presidente da ABAME aqui, também vejo aqui, agradecer muito a presença, a ABAME, a importante associação que representa os advogados do mercado imobiliário, muito importante, muito obrigado pela presença, e aproveito aqui para homenagear a sua diretoria na pessoa do Sidney, e pode ser que eu não vou chamar o Sidney de presidente eleito dessa vez, não, Rita, pode deixar. Obrigado. Dizer que, rapidamente, que primeiro uma honra muito grande, estou muito feliz em receber a medalha de Luz Gama, pelo que Luz Gama representa. Luz Gama, como o Raba, aprendeu um autodidata, que foi merecidamente reconhecido pela Ordem dos Advogados de São Paulo como um advogado, porque isso ele foi de verdade, de coração, ele fazia as ações da liberdade, ele conseguia, pela sua capacidade intelectual, nos tribunais daquela época, que é uma missão inglória, muito difícil, ele conseguiu a liberdade de centenas de negros e negras, pretos e pretas, libertos
através da atuação de Luiz Gama. E Luiz Gama representou todo esse sentimento, o sentimento que deve estar sempre no coração de cada advogado, de cada advogada. E eu acho que isso é muito caro a todos nós, porque a advocacia, os advogados e advogadas, que são um elemento essencial da democracia em qualquer local, do Estado democrático de direito, não existe democracia sem advocacia forte, sem advocacia respeitada, sem advocacia com as suas prerrogativas absolutamente respeitadas e olhadas por toda a sociedade como um direito do cidadão. Mas Luiz Gama, ele fez isso com essa atuação, ele fez esse critério desse sentimento que todos nós temos no nosso coração, que é justiça e liberdade. Advogado sente isso, advogada sente isso. Aquela revolta, aquela inconformidade com a injustiça. Injustiça que nós vemos tanto. E tanto no nosso país, essa injustiça permeia, essa injustiça está presente no nosso país. Nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro, uma das mais belas cidades do mundo, mas a cidade também onde a polícia mais mata no país e onde mais morre policial. E quem são esses que morrem? São jovens do sexo masculino, negros de 15 a 23 anos que moram nas periferias. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, morrem a juventude negra em maiores quantidades do que na Guerra Civil da Síria se morrem cidadãos sírios. Em mais quantidade do que se morreu por ano na Guerra do Iraque. Em mais quantidade do que muitos combates verdadeiros, guerras, se morrem. Aqui no Rio de Janeiro se morrem. E a sociedade acha isso normal e corriqueiro, se acostumou com isso. O inconformismo da advocacia não permite que cada um de nós nos conformamos com isso, porque isso é errado. A igualdade, a democracia verdadeira, eu observei o professor Boaventura falando que não basta viver num Estado democrático, nós temos que ter a democracia verdadeira para todos, e nós não temos isso no nosso país, nós não temos isso principalmente para a população negra. Então, eu acredito, sinceramente, que homenagear Luiz Gama, e aqui eu considero não homenagem minha, nós estamos homenageando Luiz Gama, falando de Luiz Gama, falando do que Luiz Gama fez. E o que é importante, também Maria Adélia falou desse cuidado com a advocacia, com os advogados, com as advogadas, porque a gente tem que garantir para que esse elemento essencial do Estado democrático, que é o advogado que defende o cidadão, ele tenha as condições do seu exercício profissional. Por isso que eu me orgulho muito, que me perguntaram muito, mas, Luciano, por que você vai fazer uma casa da advocacia dentro do maior complexo penitenciário do país, que é Jericinó, lá em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro? São mais de 16 presídios, é um número impressionante de penitenciárias, de presídios dentro, porque lá é onde mais se precisa, porque lá é onde está boa parte da população que não tem oportunidade, da população que precisa da defesa e, principalmente, de uma população que, se nós formos lá visitar, de uma população negra. E ainda tem gente que diz que no Brasil não existe racismo estrutural. Então, por isso, esse cuidado, Maria Adélia, ele é importante para que a gente garanta os direitos, para que a gente garanta que cada um, um dia, nesse país, eu acredito muito nisso, eu acredito que a ordem tem uma função fundamental nisso, que cada um não tenha nada além do que está previsto na nossa Constituição cidadã, naqueles princípios lá. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a ser um cidadão pleno. E a gente caminha por isso, o papel do IAB é muito importante, e essa medalha eu recebo com esse sentimento de gratidão, mas principalmente do que representa Luiz Gama para a história do nosso país e para a história de cada advogado, de cada advogada brasileira. Muito obrigado. Bom, para quem não sabe, essa medalha foi desenhada por Oscar Niemeyer. É a medalha mais bonita que nós temos aqui no Instituto de Advogados Brasileiros.
né? Enfim, temos Montezuma e a nossa medalha maior, a medalha Teixeira de Freitas. Mas eu acho que essa daqui é imbatível. Olha que lindo. Então, Luciano, você é merecedor. É lógico que nós estamos homenageando o Luiz Gama, a primeira encenação que fizemos aqui, a Dami sabe disso, que fizemos aqui no Instituto quando eu tomei posse, foi exatamente, né, Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Então, quando você assume, quer dizer, você incorpora Luiz Gama, você está incorporando o perfil que todo advogado, o perfil social que todo advogado deve ter. Então, é por isso que você é merecedor da Luz Gama. Tá? Então, vamos agora tirar a foto. Diploma, né? Diploma. Homenagem a todos nós, da Advocacia do Rio de Janeiro, e a Advocacia do país, né? Afinal de contas, todos que estão à frente das seccionais exercem seus cargos, suas funções graciosamente. Né? Nós não recebemos nada, né, para brigar e lutar, que faz parte da nossa obrigação pela advocacia daqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Então, meus queridos, eu acho que eu queria também falar de Mônica, porque eu tenho o maior orgulho, primeira advogada negra, né, a assumir uma diretoria da ordem, e Luz Gama simboliza exatamente isso. Não só a liberdade, mas uma luta contra o preconceito, né, uma ordem, precisamos de uma ordem aberta, que não haja diferença, que haja sempre igualdade de gênero, né, igualdade de raça, e é isso aí, eu acho que nós temos que marchar juntos, dar as nossas mãos, unidos, né, para que a gente possa, né, alcançar aí os nossos objetivos. Então, Luciano, eu acho que já falei demais, né? Como sempre. Então, eu vou... Ainda sobram 15 minutos. Eu não vou abrir, porque senão eu acho que eu não consigo terminar na hora. Eu peço perdão, tá? Só faltam 12 minutos, né? Então, eu vou ter que, concedendo a palavra para um, terei que conceder aos demais. Agradeço também a presença dos presidentes das nossas entidades parceiras, a BAME, muito obrigada, a todas as entidades, as instituições que têm convênio, termo de cooperação técnica com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Um agradecimento sincero pela presença de todos vocês. Não deu para ser maior, né, por conta, enfim, dessa situação, mas foi, vamos dizer assim, foi acolhedora, foi uma homenagem, eu acho que com sentimento, então isso já cria um clima, né, bastante interessante para todos nós, né? Então vamos sair daqui abraçados. Então é isso aí. Quer falar, Laerte? Fala. Professor Boaventura, ó, lhe aguardamos, hein? Você já está lá no grupo do WhatsApp junto com o professor José Geraldo, tá bom? Vamos à luta, vamos trabalhar. Então é isso aí, ó, gente, volta ele para um benemérito e já chamo ele para trabalhar, que coisa, né? Só eu mesma. Então, ó, um beijo a todos vocês, muito obrigada pela presença e uma salva de palmas. E declaro encerrada a sessão. Tá, nós comemoramos, não é bem uma comemoração, né, mas é uma lembrança, que é o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Tá? Então, já que nós falamos de Luiz Gama, falamos de liberdade, é importante registrar, tá, o dia de amanhã. Tá bom? Obrigado. Eu conhecer quem está à frente lá. Eu vou tomar posse de novo aqui, não sou nada ainda. O Luciano já me chamou hoje, vou até falar com o Fábio. Eu queria ver se fechava alguma coisa.
Minha filha. A mulher já tomou. Faz melhor. São mais cuidadosos que nós. Não vai ter nada depois, vai não.